Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos começar. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra em 2 Reis 2:7. Amém? Eita, que não teve nenhum esboço de amém. A gente espera. 2:7. Amém? E 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. E Elias tirou sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Só até aqui. Uma das coisas que eu estava refletindo durante a minha semana, irmãos, é que nós não cremos em Deus. Nós achamos que cremos em Deus, mas nós não cremos de verdade. Porque aqui a gente está vendo uma situação ali de Elias e Eliseu, em que os dois estavam caminhando. Elias bate o cajado na água, ele abre o rio Jordão e eles passam. Que é diferente, por exemplo, da situação que a gente viu com Moisés, quando ele abriu o mar, porque ele estava sob muita tensão e tudo mais. E você pode pensar assim, Moisés teve fé porque ou era ter fé ou ele morria. Ponto. Aqui não. Aqui a gente tem Elias e Eliseu andando, conversando normalmente. Beleza, abri aqui o Rio Jordão, passei e segui a minha vida. Então, irmãos, é isso para eles, tanto que se vocês forem ler um pouco mais para frente, Eliseu, ele faz a mesma coisa que Elias fez, porque Elias é levado aos céus, e Eliseu dá a volta, faz a mesma coisa. Ele abre o Rio Jordão e passa novamente. E aqui, irmãos, pensa na fé em que Elias e Eliseu tinham, para fazer isso como se fosse algo normal. Eles não tinham um pingo de dúvida que o Senhor faria aquilo. Aquilo para Deus é nada. E a gente está falando de abrir um rio no meio, a gente está falando de orar para Deus para que caia fogo do céu como Elias fez. E a gente não acredita que Deus pode fazer uma coisa minúscula na nossa vida. A gente cria uma imagem de Deus em que Deus ele é como um ser humano assim como nós. Em que as capacidades dele são equivalentes à nossa. Por isso que a gente passa por diversas situações na vida e fala assim, Deus, eu acredito que o Senhor consegue fazer tal coisa na minha vida. Mas muitas vezes a gente não acredita de verdade. A gente fala e acha que acredita. Mas a gente acredita num Deus que a gente limitou. Um Deus que a nossa lógica limita, que fala assim, eu vou orar, mas já naquela de, eu acho que Deus não vai fazer. E aí você está falando para mim que Deus ele não consegue fazer isso, mas você acredita num Deus que você ora e pode cair fogo do céu? Você ora e o mar pode se abrir? Como que você pode falar que você crê nesse Deus se você não acredita que Ele pode fazer um milagre na sua vida? Porque a gente acha que tem, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu acredito que Deus pode fazer. Mas você acredita mesmo? E aí é uma pergunta sincera, irmãos, vocês acreditam mesmo? Porque isso foi algo que eu fui refletindo bastante durante esses dias. Porque a gente diz muito de que, eu creio em Deus, eu creio nisso, creio naquilo, mas a gente crê de fato no Senhor? Porque a gente está falando de um Deus todo-poderoso. As músicas de hoje que serão entoadas, elas são músicas que mostram o quão grande e poderoso é o nosso Deus. Trazendo que a gente possa trazer a memória de quem é Deus. Não é o Deus que eu e você acreditamos que é um Deus limitado, que eu acredito que Ele pode fazer até certo ponto.
Ele é Deus, ponto. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ele é aquilo que eu falei, você muitas vezes não acredita que Deus pode fazer algo pequeno na sua vida, mas olha em comparação a esses profetas Elias e Eliseu que eu trouxe aqui de exemplo. A gente está falando de abrir o mar no meio, cair fogo do céu. Tem uma passagem, inclusive, que Eliseu já está morto. E o pessoal joga um corpo e cai perto do corpo dele e esse corpo é ressuscitado. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Que a nossa fé possa ser renovada nesse Deus e não no Deus que a gente acredita que Ele é um Deus pequeno. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Esse é o nosso Deus incomparável. Incomparável, irmãos. Eu não vou ficar falando muito durante as músicas, porque as músicas já dizem por si só, que é quem é o nosso Deus. Essa próxima música, ela é uma música nova que já mandei no grupo para os irmãos, acredito que os irmãos tenham visto. E é uma música muito bonita. Ao som da voz de Deus, o universo pode só se desfazer.
Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus limitado, Ele é Deus. Amém? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Só a igreja. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Esse é o nosso Deus. Glória. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou.
e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Só Jesus, esse é o nosso Deus. Jesus, o nome sobre todo nome, aquele que reina em minha vida, na sua vida, aquele que é Deus acima de tudo e de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, Jesus, Cristo, que deu a sua vida por mim e por você, para que estivéssemos aqui hoje. Só o nome dele é sobre todo o nome. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus pequeno, Ele não é um Deus que você só acredita em momentos. Ele é Deus. Ele é Deus acima de tudo. Nome sobre todo nome, acima de todos os nomes. Esse é Deus. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Posso declarar Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. E é esse Deus que nós devemos nos consagrar dia após dia, que nós devemos buscar ser santos assim como Ele é santo. E é esse Deus que Ele tem o poder de mudar a vida, a história de cada um aqui. Ele é Deus. E assim como eu disse no começo, essas músicas elas são para engrandecimento do nosso Deus, para que nós possamos trazer à memória quem é Deus. Porque parece que muitas vezes no decorrer da nossa vida a gente esquece de quem é Deus. Quem é esse Deus que nós louvamos e adoramos? Aquele que entregou a sua vida por mim e por você. Então, do fundo do meu coração, eu espero que Deus tenha falado a cada um de vocês e relembrado quem é Ele na nossa vida. Amém.
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor.
Santo, santo é o Senhor, meu Deus. Louvado seja, Pai, o teu santo nome. Que o Senhor possa renovar a fé em nossos corações e crermos realmente, Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus de tudo. Pai, que o Senhor possa renovar essa fé em nós, para que possamos deixar de acreditar num Deus pequeno e começar a nos lembrar que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, que o Senhor possa trazer em nós, os nossos corações, essa renovação, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai, por hoje e todo sempre. Amém. Amém. Vamos passar para um momento de ofertas. Amém, irmãos? A paz do Senhor, irmãos. É a honra e a glória para o Senhor, né? Aqui estou, vamos falar de oferta, né? Que Jesus não precisa de dinheiro, né? Mas o templo dele precisa. Então, vamos ler lá em 2 Coríntios 9, a partir do capítulo 6. Amém ou misericórdia? Então, eles falam assim, né? Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura, com farturamento. Cada um dê ao conforme determina o seu coração, não compensar ou obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentadas toda a graça, para que em todas as coisas, em todos os tempos, tendo tudo o que é necessário, você transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribua, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça durar para sempre. Amém. Então, é assim, né, meus irmãos? A gente sabe que dinheiro é uma coisa que é importante, tanto para nós como para a casa do Senhor. Mas é assim, a gente tem que fazer como aquela viúva, né, que deu as suas 2 moedas. Mas tem gente que não entende até hoje, né, o que é o dízimo. Simplesmente é 10% do que você ganha, gente. E ele fala, né, que para você dar, não precisa, se você for dar com alegria, Deus aceita com alegria. Agora, se você tiver com o coração pesado, eu vou dar esse aqui, mas eu sei que vai me faltar. Então não dê. Se o coração não for para dar com alegria, não precisa dar. Mas eu espero que cada um de vocês entenda que tudo, hoje em dia, tem que ser no dinheiro, né? Se não tiver dinheiro, você não faz nada. A igreja precisa de dinheiro, Deus não precisa, mas o templo dele precisa. E é isso que eu vim aqui falar para vocês. E vocês estejam ofertando com alegria. Aquele que tiver, tudo bem. Aquele que não tiver, o Senhor vai abrir uma porta de um emprego, de algum lugar, para estar trabalhando nessa obrigação que a gente tem, né? Que é de dar os nossos 10%. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, mais uma semana, Senhor. Já te agradecendo por a semana que passou, que estamos aqui, e por essa que está começando, Senhor, que eu sei que o Senhor cuida de cada um com todo o carinho que o Senhor tem com cada um de nós, Pai. Abençoe a vida de cada um que for dizimar ou ofertar, Senhor. Abençoe também aqueles que não têm não têm dinheiro para estar depositando hoje, Senhor. Mas que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego, ou sei lá, o coração que seja duro, que o Senhor
esteja transformando cada um deles, Senhor. Porque a gente sabe, Pai, que tem pessoas, como disse no louvor, né? Que a gente fala, né? A gente não acredita em Deus, mas coloca Deus no seu coração e acredite que não vai te faltar nada. Aquilo que você está dando para Deus é o mínimo que você está fazendo, porque é Deus que nos dá, né? Se você não tem saúde, como é que você vai trabalhar? Então Deus te dá saúde, sabedoria e entendimento, para que você entenda que aquilo que você está dando foi Deus que te deu. Você só está devolvendo. Porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Santo, santo, santo és o teu nome, Senhor. É isso que eu te peço por cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem trazer as suas ofertas. A gente vai tocar uma música aqui enquanto isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém? Prometo ser breve. Não dorme não, se você piscar, talvez eu termine e você não vai ter aproveitado. Durma não. Prometo que eu vou ser rápida. Às vezes as pessoas têm dificuldade mesmo de ouvir, né? Vai ouvindo, vai dando sono. Às vezes acontece mesmo, mas hoje não pisca não, que eu vou ser rápida, tá bom? Eu gostaria de continuar compartilhando com os irmãos a palavra que está em Salmo 145, 18. Os irmãos podem abrir. Uma continuação da meditação, uma palavra que eu compartilhei com os irmãos na terça-feira. Eu fui caminhando nesse caminho, pensando nessa palavra e acrescentei algumas outras
outras situações aqui para compartilhar com os irmãos. Amém? Salmo 145, 18. Podemos ler? Diz assim: afirma assim a palavra do Senhor, diz assim, existe uma afirmação, que o Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Diz assim a palavra afirma, existe uma afirmação dizendo: o Senhor está perto de todos os que o invocam, os que clamam, os que buscam. De todos os que o invocam com sinceridade. Às vezes a gente lê um versículo e ele diz muito por si só. Se você parar na primeira vírgula, o Senhor está perto de todos os que o invocam. Se você meditar só nisso, você vai ver que você fica o dia inteiro. O Senhor está perto, está aqui, perto. Existe proximidade de quem? De todos. Tem acepção? Não, todos. Todos que o quê? Que invocam, que clamam, que buscam. Então o Senhor está perto de todos os que o buscam. Mas de que forma? Sincera. Essa é a condição. Então a primeira afirmação que nós temos aqui, irmãos, eu não vou orar porque o irmão já orou e está orado, né? O Pedro orou, está orado, então vamos lá. Vamos tocar. Primeira afirmação aqui é uma proximidade de Deus. Deus está próximo. É uma afirmação do versículo. Deus está próximo. Não é, irmã Rosana? Existe uma proximidade de Deus afirmada nesse versículo. Deus está próximo. Isso quer dizer que Deus está ao alcance de todos, sem acepção, daqueles que clamam, que invocam a sua presença. Independe da circunstância. Você pode estar feliz, pode estar triste, pode estar chorando, pode estar alegre. Não importa a circunstância. Essa proximidade de Deus não exige circunstância, ela exige só sinceridade. Segunda afirmação, é o que eu já falei, sinceridade de oração, é a premissa. Deus está perto, é uma verdade, de todos é uma verdade, os que o invocam é outra verdade. Agora existe uma condição, sinceridade nessa oração. Nessa invocação precisa haver sinceridade, nessa busca precisa haver sinceridade. Então a ênfase desse versículo é colocada na forma como é feita essa invocação. E na verdade com que uma pessoa deve orar para alcançar a presença de Deus. Tem que ter uma verdade, uma sinceridade genuína no coração. A terceira afirmação é que aqui está estabelecida uma conexão pessoal entre Deus e o homem. Esse versículo reforça a ideia de um relacionamento pessoal e direto, não precisa de intermediação com Deus. Onde uma pessoa que clama, que invoca de forma sincera, a sinceridade é suficiente para que Deus se manifeste. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz, né? Ele estabeleceu essa conexão direta. Porque quando a gente chega e invoca Deus na sinceridade em nome dEle, Deus vem ficar perto de nós. Deus está em nós. Na verdade, Deus está em nós na pessoa do Espírito Santo. Mas aqui está dizendo de uma presença de Deus, de uma afirmação de que Deus está conosco. Eu gostaria de abrir 1 Pedro 2,2, onde mostra que Cristo é o nosso exemplo. Por que a sinceridade no coração daquele que invoca a Deus é uma premissa, é uma condição? Porque Cristo é o exemplo. 1 Pedro 2,22 diz assim: Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano.
Ele não cometeu, Jesus não cometeu pecado. Ele foi o Cordeiro Santo mesmo. Nem na sua boca se achou engano, falta de verdade. Não se achou. Cristo é o nosso exemplo. A sinceridade, eu vou focar na sinceridade porque ela é essencial na nossa oração. A sinceridade, ela é oposta, ela é contrária à sabedoria carnal. 1 Coríntios 1:2. Tem nada a ver com a nossa carnalidade, com a forma como nós achamos que deve ser. Eu tenho razão. A razão me assiste. Porque eu oro, porque eu sou the best, né? Então, aqui a verdade mora no meu coração. Isso aí é sabedoria carnal. E a sinceridade é oposta a tudo isso. 1 Coríntios 1:12 diz assim: quero dizer com isto, Paulo dizendo, quero dizer com isto que cada um de vós diz. É 2 Coríntios, irmãos. É 2 Coríntios. Esse texto não se identifica aqui. 2 Coríntios 1:12. 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória, Paulo falando, é esta: o testemunho da nossa consciência de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e mormemente em relação a vocês. Paulo dizendo que a glória dele é que o testemunho da consciência é de que em santidade e em sinceridade de Deus, não em sabedoria humana, minha razão, o que eu penso, é na graça de Deus que ele tem vivido no mundo, e em relação aos irmãos também. Sinceridade de Deus. Não em sabedoria carnal. Precisamos identificar o que é nosso, irmãos, e o que é de Deus. Quando nós vamos falar alguma coisa que temos como premissa verdade, a gente precisa identificar. Precisa parar e analisar esse conceito, esse princípio, essa minha fala. É minha sabedoria, Sônia, ou está baseado na palavra? Paulo fala assim, essa é a glória que temos vivido como? Em sinceridade de Deus. Vivido, não no que eu penso, não naquilo que eu acho, mas naquilo que está baseado na palavra. Então a gente precisa ter discernimento. Discernimento. Como é que a sinceridade se caracteriza em nós? Por nosso amor a Cristo. Efésios 6:24. Efésios 6:24 diz assim. Efésios 6:24. A graça sejam com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero. A graça de Deus seja com aqueles que amam a Deus com sinceridade. Que amam o Senhor de forma sincera. Ela caracteriza também a forma da nossa própria fé. 1 Timóteo 1:5 diz assim. 1 Timóteo 1:5. 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, versículo 5. Mas o fim dessa admoestação, dessa exortação, é o amor que procede de um coração sincero, de uma boa consciência e de uma fé não fingida.
A sinceridade, ela se caracteriza pela qualidade da nossa fé. De um coração sincero, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Irmãos, eu vou deixar para fechar o que eu refleti sobre tudo isso, porque eu acho que todos esses pontos, ele dá para concluir de uma forma, né? Então, no final, eu vou fechar com o que eu aprendi de tudo isso, que eu, Sônia, aprendi, né? Os irmãos depois vai ter as conclusões dos irmãos, mas enfim, caracteriza pela qualidade da nossa fé que não pode ser fingida, né? Que se caracteriza também pelo nosso amor mútuo em relação aos outros. Romanos 12, 9. Vou ler bastante hoje, hein? É folha que vira para cá, é celular que o dedinho rola. Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrece o mal, se apega ao bem, e o amor seja não fingido. Esse amor aqui de Romanos é o amor em relação aos outros, às pessoas. O contexto fala que o amor é a base dos dons, né? Então, o amor em relação aos outros, a terceiros. Então, a sinceridade, ela também se caracteriza pela forma como nós amamos os outros. 1 Pedro 1,22 diz o seguinte, 1 Pedro 1,22. 1 Pedro 1,22. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Novamente, falando do amor aos outros. 1 João 3, eu trouxe várias referências, irmãos, que às vezes eu gosto de pegar várias referências para incutir na minha mente. 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em sinceridade. Não é de palavra, de língua, é por ações e sinceridade. Ele é refletido, a sinceridade é caracterizada pela nossa conduta inteira, tanto no nosso coração, né, na forma da nossa conduta, quanto em relação aos outros. 2 Coríntios 1,12 diz assim, 2 Coríntios 1,12. Porque a nossa glória, Paulo falando, é essa. Novamente o mesmo texto, né, que eu já compartilhei com os irmãos. Que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria minha, do homem, temos vivido no mundo em relação a todos. A sinceridade também ela é caracterizada na forma como se prega o Evangelho. Filipenses 1,16 diz o seguinte, Filipenses 1,16. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Paulo falando assim, olha, tem uns que pregam por inveja, por contenda, eu prego por amor, porque eu defendo o Evangelho. Quando você defende o Evangelho, você está caracterizando a sua sinceridade, porque tem pessoas que pregam por outros motivos, né? Menos porque
quer ser sincero diante de Deus e diante da palavra. E fala, no versículo 15 de Filipenses, que a gente leu, diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros fazem de bom coração, com sinceridade. Irmão, isso é fato. Tem gente que usa a palavra, prega a palavra, tá? Mas é por inveja, por contenda, não é de forma sincera. Não tem no coração o desejo de levar, de incutir no outro a verdade de Deus, o princípio de Deus. Nós somos exortados a uma conduta sincera, a conduta sincera. 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, invejas e toda maledicência. O que é isso aqui? É pureza, né? Sinceridade. Então a gente está sendo exortado a uma conduta sincera. E eu trouxe uma exemplificação dessa questão de sinceridade diante de Deus. E eu trouxe essa porque mostra um resultado positivo, mas a gente sabe que também, ainda que você seja muito sincero com Deus, você pode ter um resultado negativo. Isso, você sendo sincero, não obriga Deus a fazer o que você quer. Mas eu trouxe esse que teve um resultado positivo. Isaías 38, 3 a 5. 38, versículo 3 a 5. Essa é a palavra de Ezequias. Estava muito doente, muito doente. Ele fez uma oração sincera diante de Deus. Ele falou: Senhor, lembra-te, ó Senhor, agora te peço de que lembre-te da forma como eu tenho andado diante de ti, com coração sincero, tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, o profeta, né? Ezequias, o Deus de Davi teu pai diz: ouvi a tua oração. Deus mandou falar: eu ouvi. E eu ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Portanto, te acrescentarei 15 anos. Irmãos, eu meditando aqui, eu entendo que quando Deus fala assim: profeta, vai lá e fala que ouvi a oração, porque teve sinceridade. Ele fez uma oração muito sincera. Falou: Senhor, lembra-te de mim. Porque eu andei em sinceridade diante do Senhor e eu estou para morrer. Senhor, eu sempre procurei fazer o que é reto aos teus olhos. Ele chorou, falou: Senhor, chorou amargamente, ele queria viver. E aí, Deus manda dizer: olha, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Vai viver mais 15 anos. Por causa dessa oração, irmãos. Oração sincera. Existe uma bênção para quem é sincero. Existe uma bênção para quem é sincero. Olha que legal. Bênção prometida. Salmo 32, versículo 2. Diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, é o espírito sincero. Bem-aventurado, você é feliz. Quem é sincero é feliz. E aí, estou falando diante de Deus, o conceito de Deus, né? A sinceridade, ela, no dicionário de Deus, significa felicidade. Se você é sincero, você é feliz. Talvez você nem saiba, né? Você é feliz. Irmãos, meditando em tudo isso aqui, a gente fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de Deus, né? Porque, irmãos, Cristo é o exemplo é uma moral muito elevada. Ter Cristo como exemplo, a gente vai viver a vida toda buscando mesmo essa santidade, né? Buscando, por isso que fala que não, a gente nunca pode dizer que não peca, né? Porque a gente sempre vai
tropeçar em alguma coisa, porque a referência, o modelo é alto demais, é Cristo, que não pecou, né? Que não foi achado nele dolo, e que foi muito sincero. Você pode ver que em nenhum momento Jesus enrolava ninguém. Às vezes ele contava uma parábola, né? Ia pelas beiradas para dar o ensinamento, mas Jesus era muito sincero. Muito sincero. Ele não escondia a verdade, né? Ele era muito sincero na medida certa, né? A única vez que eu vi Jesus assim exagerar na dose, digamos assim, foi quando ele expulsou lá os comerciantes do templo, que ali ele achou demais aquela situação, mas é a única passagem que eu vejo que Jesus foi um pouco mais duro, né? Que ele expulsou todo mundo mesmo. Irmãos, a nossa sabedoria carnal grita, o nosso amor por Cristo muitas vezes é falho na nossa conduta, a nossa fé às vezes é fingida, nosso amor mútuo às vezes fica a desejar, porque a gente escolhe quem a gente vai amar. A gente escolhe quem a gente vai amar. Eu vou amar fulano, ciclano não vou amar. A nossa conduta inteira às vezes não é aprovada e a gente tem deficiência mesmo. Temos deficiências, cada um tem as suas deficiências. Às vezes pregamos o evangelho e não é de forma sincera. Não tem sinceridade no nosso coração. É por qualquer outro motivo, menos para a defesa do evangelho. Você está fazendo tudo, menos defendendo o reino. Às vezes, a gente... E aí eu queria encerrar dizendo isso. Você pode falar assim, nossa, está muito alta a régua, né? E é verdade, é muito alta. Só que existe uma diferença, e essa meditação que eu trago, é que Jesus condenou a hipocrisia. O fato de nós não sermos muitas vezes o que a palavra pede para que sejamos, não quer dizer que somos hipócritas, porque hipócrita é aquele que não acredita no que fala. Então, se você acredita e tem deficiência, mas você reconhece, você tem um coração sincero, Senhor, eu estou insincero aqui, falta amor aqui, eu sou seletivo, eu falo demais, eu acho que eu tenho razão, falta boa consciência, quando eu uso a palavra do Senhor, não é para defender o Senhor coisa nenhuma, às vezes eu quero aparecer mesmo. Não existe uma sinceridade na defesa do Evangelho, meditar aquilo que é do reino. Às vezes você quer trazer sabedoria carnal, que você pensa, que você tem como visão de mundo. Irmãos, são várias coisas que colocam a gente na condição de insincero. Agora, se você acredita que tudo isso aqui é verdade, você não é hipócrita, nem eu nem você. Agora, se você não acredita no que a palavra de Deus fala e você quer falar sobre isso, você é hipócrita. Eu sou hipócrita. E o que Deus condena é hipocrisia, né? Eu não posso dizer algo que eu não acredito. Estou sendo hipócrita. Então, essa é a exortação. Por isso que, quando o Salmo diz assim, o Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade, diz a palavra. Ele vai e explica, né? Não é está perto de todos, mas aqueles que estão em sinceridade. Significa que você deve reconhecer as suas deficiências. Porque se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa reconhecer quem somos. Eu até dei aquele exemplo do Jacó na terça-feira, que lutou com Deus lá no Vale de Jaboque. Deus perguntou assim, qual o teu nome? Deus estava querendo dizer o quê? Quem é você? Porque até aquele momento, Jacó viveu como se Esaú fosse. Ele quis a bênção de Esaú, ele quis... O que era de Esaú, ele quis. Ele foi o enganador. E Deus chegou para ele lá e falou assim, qual o teu nome? Quem é você? O que ele falou? Eu sou Jacó. Ele admitiu quem ele era. Eu sou enganador, Senhor. Eu sou enganador, trapaceiro. Eu quero o que é do meu irmão. E naquele momento, Deus falou assim, olha, ele foi tão sincero diante de Deus, que Deus mudou o nome dele. Falou, a partir de agora será Israel o teu nome. Irmãos, a sinceridade tem o poder de mudar a nossa história.
Por isso que muitas vezes a insinceridade não traz a bênção de Deus e deixa a gente infeliz. Porque a palavra de Deus diz que é bem-aventurado e feliz é os que são sinceros. Agora a gente carrega a insinceridade, não admite quem somos, não é? E às vezes a história não acontece, porque Deus tem compromisso com sinceridade. Não é um amor fingido que a gente tem que ter. Ah, eu vou fingir que eu amo. Vou fingir aqui que eu amo. Irmãos, isso é sabedoria carnal. O mundo faz isso para conquistar o que quer, uma posição. Finge. No trabalho a gente vê muito isso. As pessoas paparicam o chefe, nem gosta do chefe, tem ranço do chefe, mas paparica porque quer uma promoção. Isso é coisa do mundo, irmãos. É amor fingido. Deus quer o quê? Sinceridade. Se você for sincero, Senhor, eu estou com dificuldade, é aqui. É aqui que eu estou com dificuldade. É isso, irmãos. A gente não pode ser hipócrita, querer ser o que não acredita que deva ser. Entende, irmãos? Vocês estão entendendo? É ser sincero diante de Deus. Falar, Senhor, é aqui, é isso aqui, ó. Eu estou fingindo que eu amo. Eu estou fingindo que eu amo. Eu estou fazendo isso porque é sabedoria carnal, mundana. E aí, a palavra do Senhor diz que o Senhor está perto daqueles que clamam e estão diante do Senhor de verdade, com sinceridade no coração. Então eu vou ser sincero a partir de agora, Senhor. Eu sou desse jeito. Precisa permanecer assim? Não. Você confessa para uma perspectiva de mudança, né? Agora, esconder o jogo não adianta. De Deus, aí Deus vai fazer você ficar rodando, até você admitir quem você é. Sabia, irmãos? Até você admitir quem é você. Qual o teu nome? Quem é você? Deus fica o tempo todo perguntando às vezes para nós, tá? Você ora. Tá, mas qual o teu nome? Quem é você? Porque Deus está vendo que precisa uma conduta sincera. Sincera. E aí, se a gente começar a orar, eu, você, de forma sincera, reconhecendo quem nós somos, a nossa história pode mudar como mudou de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. No momento que ele admitiu que ele era enganador, trapaceiro. Eu quis ser Esaú, eu quis ter o que Esaú ia ter. Eu queria ser o que Esaú seria. Por causa da sinceridade. Eu também estava pensando em Davi, né? Davi pecou, depois do pecado dele, a vida dele mudou completamente. Deus perdoou, mas ele sofreu todas as circunstâncias do pecado dele. Só que Davi fez uma oração, irmãos, que eu nunca, assim, é arrepiante você ler a oração de Davi pedindo perdão pelos pecados. Ele falou, Senhor, tira tudo de mim, só não tira de mim o teu espírito. Pode tirar tudo, Senhor, por causa do meu pecado, tudo. Só não tira a tua presença de mim. O resto, Senhor, pode tirar tudo que o Senhor me deu. Só não me abandona, Senhor, por causa do meu pecado. Foi a oração de Davi. Lê a oração de Davi para você ver quando ele adulterou com Batseba. Foi uma tragédia na vida de Davi. Matou Urias para ficar com a mulher dele. Que ele quis dar um jeitinho no pecado dele, né? Como é que eu vou arrumar essa bagunça que eu fiz? Aí a sabedoria carnal dele falou assim, você não é o rei? Coloca o Urias, teu soldado lá que vai obedecer a sua ordem, bota ele na frente lá do exército, ele vai morrer. Você vai lá, pega Batseba, casa com ela, e está tudo certo, está resolvido, ponto final. Ele foi na sabedoria carnal dele, o que aconteceu? A vida dele mudou, os filhos dele se rebelaram uns contra os outros, irmão com irmão, os irmãos pegando a concubina, e é guerra, a família se dividiu, e ele encarou todo o tempo como consequência do pecado dele, teve maturidade de falar assim, Deus vai me dar força para passar, porque é resultado do meu pecado. Só que a oração dele foi a coisa mais linda a oração de Davi. Tira tudo, Senhor, tudo, pode levar, só não tira de mim a sua presença, por causa do meu pecado. Então, irmãos, é sinceridade. Às vezes a gente fica achando que o evangelho é um bicho de sete cabeças, né? É só sinceridade diante de Deus.
Chegar com sinceridade e falar, Senhor, está aqui. Uma vez, eu até falei isso na terça, eu tinha uma professora na escola teológica, quando eu fiz, há muitos anos atrás, um curso básico, e ela dizia assim, irmãos, ela tinha quase 80 anos, a irmã Aide. Ela falava assim, ela dava aula de português, ela falava, irmãos, vamos sair do departamento primário da vida cristã, vamos sair, precisamos ser aprovados. E é verdade, irmãos, às vezes a gente acha que a gente precisa de muito e é tão pouco, né, para a gente ser aprovado, só ser sincero. Eu acho que a sinceridade aprova qualquer pessoa diante de Deus. Eu acho que a sinceridade é uma ferramenta que aprova qualquer pessoa diante de Deus, qualquer uma. E o desafio dessa manhã é esse, né? De sermos sinceros. Outra coisa que ela dizia, que me deu um branco agora, voltou, falou assim, irmãos, no nosso relacionamento mútuo com os outros, se você tem dificuldade com alguém, ore por ele. Inclua ele na tua oração. Inclua ele na tua oração. Porque é muito normal a gente ter mais empatia, né? Às vezes mais proximidade, às vezes as ideias batem mais mesmo, né? Mas a gente deve orar por aqueles que a gente não tem tanta proximidade. Porque é normal, né? Às vezes a gente se identifica mais com os outros. Mas nesse amor mútuo aqui, sincero, ore por aquele que você não tem tanta proximidade. Começa a orar por essas pessoas. Senhor, eu tenho mais proximidade com esse ore por ele. Isso é sinceridade. Senhor, eu vou orar aqui, ó, por esse. Só não finja amor, só não seja sincero diante de Deus, nem eu, nem você, nem nós, né? No nossos sentimentos também, não adianta esconder de Deus. Eu vou fingir que eu sou... Não. Eu estava compartilhando com uma irmã aqui, que é muito sincera, não vou dizer o nome dela, porque ela não me autorizou a dizer. Eu admiro ela pela sinceridade que ela tem e a coragem que ela tem de dizer certas coisas. Eu acho isso um ponto forte. Eu acho que poucos têm a coragem de admitir, só assim, irmão, só assim, eu quero mudar, mas eu acho isso um ponto muito importante. A pessoa ser transparente, sincera, ela está mostrando quem ela é e quer mudar. Então o desafio é esse, irmãos, vamos ser sinceros conosco, com os nossos irmãos, mas principalmente com Deus. Cristo é o nosso exemplo, é um exemplo muito alto, um nível muito alto, mas o Espírito nos capacita, amém? É o Espírito Santo que capacita em nós termos o caráter de Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, por esta palavra do salmista que diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o Senhor do céu olha e vê, que anda com sinceridade em tudo que faz. Está na igreja sincero, está no trabalho sincero, existe sinceridade. Ele peca, ele fala, Senhor, eu estou aqui, pequei, Senhor, a minha dificuldade, tem misericórdia. E às vezes ele nem expressa isso, verbaliza, é no seu interior, ele está numa luta contra si mesmo. É essas pessoas que o Senhor olha e vê o desejo, o coração, Senhor, disposto a ser como o Cristo, que é o nosso maior exemplo. É um exemplo alto, Senhor, uma referência moral que ele teve, uma referência espiritual alta, mas que o Teu Espírito que habita em nós nos capacita, porque nós de nós mesmos temos lutas todos os dias. Tem irmãos, Senhor, que têm fraquezas. Irmãos têm fraquezas em várias áreas. Várias áreas têm fraquezas e não fingem que não as têm, mas eles admitem diante do Senhor, Senhor, eu sou fraco aqui. É esses que o Senhor olha e vê. É esse que o Senhor se aproxima e anda junto para dar vitória. É esse, Senhor, que o Senhor tem buscado. Os que andam sinceramente diante do Senhor. Que não escondem as fraquezas, que não escondem as dificuldades, mas admite diante do Senhor.
seja nos desejos, no coração, seja em relação a terceiros, aos outros, a Deus no relacionamento com o chefe que está vendo que é fingido ali. Então ele fala: Senhor, estou com o coração fingido diante do Senhor em relação ao meu chefe, ao colega de trabalho, ao irmão na igreja, em casa. E às vezes a gente, Senhor, é fingido conosco, com a gente mesmo. A gente finge para nós mesmos, Senhor. É uma loucura isso, mas é verdade. Porque a gente, como diz sua palavra, a gente quer esconder o pecado. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos incomoda e a gente parece que fica doente, fraco, quando a gente esconde as nossas debilidades do Senhor. Nós pedimos misericórdia e graça sobre todos nós, Senhor, a começar por mim, que o Senhor tenha misericórdia, que haja sinceridade, Senhor, no meu coração, no nosso coração, que a partir de hoje seja a premissa para entrar na sua presença e admitir: Senhor, eu como Jacó admitiu, eu vou admitir: Senhor, a minha identidade é essa, eu sou assim, eu sou enganador, sou mentiroso, finjo muitas vezes mesmo, mas Senhor, eu sei que a minha sinceridade, o meu desejo de mudar vai tocar o teu coração e o teu espírito vai trabalhar ao meu favor, porque eu de mim mesma, Senhor, não consigo. É a tua palavra que santifica, é a oração, Senhor Deus, que santifica, é tudo que vem do teu reino, do Senhor para mim, que santifica, não é de mim para fora, vem do Senhor para mim. E isso, Senhor, traz mudança de mim para fora. Então eu reconheço sinceridade na minha conduta inteira, Senhor, em tudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Aqui estamos nós, agradecendo ao Senhor Jesus, glorificando ao Senhor pela palavra, glorificando ao Senhor por estarmos aqui presentes nesse domingo. Gostoso, é gostoso lá fora. E eu estou assim, não vou trazer palavra não, só vou estar agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor que esteja abençoando cada vez mais a nossa irmã, que Deus esteja usando a irmã cada vez mais nesse dom de trazer a palavra, de falar com cada um de nós. Porque se nós saímos dos nossos lares para ouvir o Senhor falar conosco, ouvimos, eu creio, né? E só um complemento que está em Salmos 33, 13. Salmos 33, 13. Complementando a palavra que o Senhor tratou com cada um de nós nesta manhã. Salmos 33, 13. Eu acho assim, eu vejo um momento, uma palavra muito importante para cada um de nós, que fala: dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. O Senhor vê dos céus. Então é importante que a gente venha ter dentro do coração da gente tudo o Senhor vê, sabe, conhece. Tudo. Conforme complementando, né? Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Sinceridade na presença do Senhor. É só complementando. O Senhor me deu agora pela manhã o complemento da palavra da irmã, e eu agradeço a Deus por isso. Louvado seja este momento na nossa vida. Amém? O Senhor Jesus esteja tratando com cada irmão, abençoando a nossa semana, que o Senhor esteja abençoando o entrar, o sair,
o levantar, o deitar de cada um dos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na nossa vida. Abençoe o nosso domingo, almoço, passeio, descanso. E não se esqueça, irmãos, o Senhor falou, eu creio, com cada um de nós nesta manhã. E que esta palavra não seja para esquecimento, mas que seja para o decorrer da semana, para o decorrer da nossa vida. A nossa sinceridade perante ao Senhor, porque aqui, o Senhor dos céus, tudo vê, tudo, nada fica escondido. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus abençoe a cada irmão, cada irmã. Que os irmãos vão em paz para os seus lares, para o passeio, para o descanso. Louvado seja o nosso domingo. Amém?